Querida alma, hoje eu venho até você com o coração aberto e uma revelação que talvez mude tudo o que você achava que sabia. O arcanjo Samuel, aquele que carrega as chaves do amor mais puro e sincero, pediu que eu te entregasse esta mensagem no tempo certo, e esse tempo é agora. Porque há alguém que te ama em silêncio, e esse amor, mesmo escondido, grita no silêncio da alma dele. E mais, ele esconde um segredo que talvez você nunca tenha imaginado. Um segredo que poderá mudar completamente sua visão sobre tudo o que viveu até aqui. Mas antes de continuar essa mensagem, escreva nos comentários este mantra: eu permito que o amor verdadeiro me encontre e me revele a verdade. Agora, com seu coração mais preparado, sigo com o que precisa ser dito. Você já sentiu como se alguém estivesse presente, mesmo sem estar por perto? Como se houvesse um olhar, uma presença, uma lembrança que insiste em não se apagar. Pois saiba, isso não é imaginação. Há um laço invisível entre você e essa pessoa. Um laço que o tempo não rompeu, que a distância não enfraqueceu e que, mesmo no silêncio, permanece firme. Esse homem, ele sente algo tão intenso por você que tem medo de admitir até para si mesmo. Quando o arcanjo Samuel me revelou essa energia, ela veio carregada de angústia, mas também de amor contido. Esse amor vive reprimido dentro do peito dele, como um segredo guardado a 7 chaves, porque ele acredita que não pode mostrá-lo. Talvez por medo de ser rejeitado, por orgulho, por inseguranças, ou porque carrega dores antigas que o impedem de se abrir. Você já parou para pensar por que ele nunca conseguiu se afastar completamente de você, mesmo quando pareceu que tinha ido embora? Ele observa você em silêncio, em pensamentos, em redes sociais, em sonhos, e mesmo quando ele tenta negar, tenta seguir, algo mais forte o puxa de volta. Algo dentro dele diz: ela é diferente. Mas esse sentimento vem com um peso, porque há um segredo que ele esconde, algo que ele acredita que, se for revelado, pode mudar tudo entre vocês. Esse segredo pode envolver uma história mal resolvida, uma escolha que ele fez no passado ou uma dor que ele ainda carrega. Pode ser algo que ele nunca teve coragem de te contar, mas saiba, ele guarda isso não por maldade, e sim por medo. Medo de te perder se for completamente honesto. Medo de que, ao mostrar a verdade, você olhe para ele com outros olhos. O mais curioso é que ele tenta disfarçar, finge que está bem, que a vida segue. Mas à noite, quando a casa silencia e o mundo desacelera, é você que invade seus pensamentos. É a lembrança do seu sorriso, do seu jeito, da sua energia. É aquela sensação de que ele deixou algo inacabado, que vocês ainda têm algo a viver. O arcanjo Samuel quer que você saiba que esse homem está em um momento de profunda inquietação. Ele sente que não consegue mais sustentar esse silêncio. As emoções estão transbordando e a verdade está pressionando seu coração, querendo sair. Ele pode não demonstrar, pode continuar agindo como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, ele está em ebulição. E essa explosão emocional está cada vez mais próxima de acontecer. Para te ajudar a entender melhor, imagine uma história. Uma mulher sente que algo está errado. O homem que ela ama se afastou sem explicações claras e tudo parecia ter sido deixado em suspenso. O tempo passou. Ela seguiu sua vida, mas algo dentro dela ainda vibrava quando pensava nele. Ela não sabia, mas do outro lado, esse homem a observava. Sentia saudade, mas não conseguia se aproximar. Tinha medo. E dentro desse medo, escondia um segredo. Uma escolha que havia feito por obrigação, não por amor. E agora, vivia aprisionado por uma vida que não era sua, com o coração ainda preso àquela mulher.
Até que um dia, sem aviso, ele resolveu procurá-la. E quando falou tudo o que sentia, ela entendeu o motivo de tantos silêncios, de tantos desencontros. A dor virou alívio, e o alívio, uma nova chance. Você percebe como a dor e a revelação caminham lado a lado? Como muitas vezes a falta de respostas dói mais do que a própria verdade? O arcanjo Samuel quer te preparar para isso. Porque o que está prestes a ser revelado pode sim doer, mas logo depois virá o alívio, porque finalmente você terá clareza. Finalmente entenderá o que realmente se passava dentro dele esse tempo todo, e talvez, quando ouvir a verdade, você perceba que esse amor nunca deixou de existir. Ele só estava sufocado, escondido, esperando coragem para emergir. E essa coragem está nascendo agora. O universo está conspirando para que ele não consiga mais fugir de seus sentimentos. Há sinais sendo enviados, portas se abrindo, encontros sendo preparados. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. O que os anjos revelaram vai além do que você imagina. E no próximo bloco, você descobrirá o que realmente está por trás desse segredo que ele tanto teme revelar. Querida alma, o que vou te revelar agora pode parecer difícil de acreditar, mas é exatamente o que está acontecendo nos bastidores dessa história. O arcanjo Samuel me mostra que o segredo que esse homem esconde não é apenas uma situação do passado, uma escolha errada ou um erro cometido. Vai além disso. É algo que toca diretamente a maneira como ele enxerga o próprio valor, sua capacidade de amar e de ser amado. Esse homem carrega dentro de si feridas que nem ele mesmo consegue entender completamente. Feridas que nasceram antes de você, mas que foram ativadas com força quando ele começou a sentir algo verdadeiro por você. Você chegou na vida dele como um espelho, e não qualquer espelho. Um que reflete com clareza tudo o que ele tentou esconder de si mesmo, suas inseguranças, seus medos, suas fraquezas, mas também sua capacidade imensa de amar com profundidade. É por isso que ele se afastou. Não porque não sente nada, mas porque sente demais. Quando ele olha para você, ele vê luz, mas quando olha para si mesmo, vê sombras, e isso o faz duvidar se merece esse amor. Ele se pergunta se será capaz de sustentar esse sentimento, de ser o homem que você merece. E nesse conflito interno ele se cala, esconde, se mascara, porque não quer que você veja a versão dele que nem ele aceita. O segredo que ele esconde tem a ver com sua autoestima, com o medo de falhar, de não ser suficiente. Talvez você já tenha percebido isso em pequenos gestos. Quando ele evita falar sobre sentimentos, quando foge de conversas profundas, quando cria distância justamente nos momentos em que tudo parecia caminhar para algo mais sério. Não era falta de amor, era excesso de dor. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para clamar a força do amor verdadeiro que cura e revela. E se essa mensagem ressoou com o seu coração, sinta-se à vontade para apoiar com o botão "Valeu demais". Esse gesto nos permite continuar trazendo palavras de luz que tocam tantas vidas como a sua. Esse homem já tentou várias vezes se convencer que o melhor a fazer é se afastar, deixar você seguir seu caminho. Mas o coração não entende de lógica. Por mais que ele tente, por mais que racionalize, a saudade aperta. E cada vez que ele tenta te esquecer, o universo dá um jeito de lembrar. Talvez ele veja alguém na rua que se parece com você. Ouça sua música preferida do nada. Veja uma foto antiga e sinta aquele aperto no peito. Isso não é coincidência. São os sinais que o arcanjo Samuel está usando para despertar a coragem dentro dele.
E aos poucos ele está cedendo. Essa resistência interna, que por tanto tempo o impediu de agir, está começando a se desfazer. Como se uma muralha estivesse rachando, pedra por pedra. E o que está por vir será uma virada decisiva. Mas para que isso aconteça da forma mais leve possível, você também precisa se preparar. Porque ouvir a verdade nem sempre é fácil, principalmente quando essa verdade envolve sentimentos guardados por tanto tempo. Imagine a cena de um reencontro. Ele chega visivelmente nervoso. Não sabe como começar. Gagueja, desvia o olhar. Até que, com os olhos marejados, diz: "Eu nunca deixei de te amar. Só não sabia como lidar com isso." Essa frase pode carregar anos de silêncio, de dor escondida, de tentativas frustradas de seguir adiante. E naquele momento, tudo fará sentido para você. Você vai lembrar de cada vez que se perguntou: por que ele sumiu? Ou será que eu não fui suficiente? Vai lembrar das noites em claro, das lágrimas escondidas, dos momentos em que quase perdeu a fé. E ali, ao ouvir a verdade, sentirá que tudo teve um propósito. Porque a dor, por mais que doa, também é um caminho para o crescimento. E o alívio que virá depois da revelação será como um bálsamo na alma. Um sopro do céu dizendo: agora você entende. Agora pode escolher com clareza. E é exatamente isso que o arcanjo Samuel deseja que você tenha: clareza. Não para que aceite alguém de volta por carência ou saudade, mas para que saiba com verdade no coração o que ainda faz sentido. Esse homem, aos poucos, está sendo transformado. A dor da ausência o fez repensar atitudes, rever prioridades, olhar para si mesmo com mais honestidade. Ele está amadurecendo emocionalmente. E isso é algo raro. Nem todos têm a coragem de se encarar de frente, de admitir que erraram, que sentiram medo. Mas ele está nesse processo. E você faz parte disso. Mesmo sem saber, você tem sido uma inspiração para ele. Sua luz o incomodava porque mostrava a sombra que ele não queria ver. Mas agora, essa mesma luz está servindo de guia. Está mostrando que é possível, sim, viver um amor diferente. Um amor que cura, que acolhe, que transforma. E há algo muito importante que você precisa saber. Esse processo não acontece por acaso. O universo te escolheu para essa conexão por um motivo. Você tem força, sensibilidade e um coração generoso. E é justamente por isso que essa verdade está prestes a ser revelada. Mas isso ainda não é tudo. O que o arcanjo Samuel me mostrou a seguir vai além da dor e da revelação. Ele me revelou um movimento invisível que já está acontecendo. Algo que pode provocar um reencontro, muito mais cedo do que você imagina. Querida alma, o que os anjos me mostram agora é de uma intensidade tão grande que mal consigo conter a emoção enquanto escrevo. O arcanjo Samuel revela que o tempo da espera está chegando ao fim. Existe uma movimentação invisível acontecendo neste exato momento ao seu redor, e ao redor dele também. É como se o universo inteiro estivesse conspirando para que um reencontro, um momento de verdade, um acerto de contas emocionais aconteça. E isso será inevitável. Esse homem, que por tanto tempo se escondeu atrás do silêncio, está sendo empurrado para fora da própria zona de conforto. Algo em sua vida não está mais funcionando como antes. Coisas que antes o distraíam agora parecem sem cor. Pessoas com quem ele tentava preencher o vazio já não fazem mais sentido. Porque a alma dele está inquieta. Porque o coração dele já não aguenta mais mentir para si mesmo. E é o seu nome que ele guarda, mesmo sem dizer. É o seu rosto, que ele vê quando fecha os olhos. Há uma energia crescente ao redor dele,
como se uma tempestade emocional estivesse se formando, prestes a estourar. E essa tempestade vem acompanhada de uma força tão grande que o fará agir. Ele tentará se aproximar, primeiro de forma sutil, talvez com um comentário simples em algo seu, uma mensagem casual, uma lembrança do nada. Mas tudo isso é apenas o começo, porque quando ele sentir que há espaço, que há abertura, ele virá com tudo o que segurou até agora. E você, querida, precisa estar preparada para isso, porque não será um gesto comum, será um desabafo, uma confissão, um momento de verdade que pode te tirar o fôlego. Ele vai querer te contar tudo, vai querer explicar o motivo dos silêncios, das ausências, dos medos, vai falar das noites que chorou em silêncio, das vezes que escreveu mensagens e apagou, dos sonhos em que você aparecia sorrindo, como se o universo quisesse lembrá-lo de que não era tarde demais. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. E é agora que eu te faço uma pergunta. Você está pronta para escutar? Tudo isso sem raiva, sem julgamento, apenas com o coração aberto? Porque o que ele vai te dizer pode trazer lágrimas, pode reabrir feridas, mas também pode curar, pode trazer paz, pode te libertar de todas as perguntas que ficaram sem resposta, de todos os porquês que ecoavam na sua mente. Os anjos me mostram que ele está sendo guiado espiritualmente. Talvez sem saber, ele esteja sendo tocado por intuições, por sinais, por sonhos. Tudo para que ele tenha coragem de dar esse passo. E se você está lendo esta mensagem agora, não é por acaso. Você também está sendo preparada. Porque o reencontro não será apenas físico. Será emocional, espiritual, profundo. E eu preciso te contar algo muito importante. Ele te observou durante todo esse tempo. À distância, em silêncio, com o coração apertado. Ele viu quando você tentou seguir em frente. Sentiu o impacto quando percebeu que você estava mudando, crescendo, se fortalecendo. E por mais que sentisse orgulho, isso também o assustou. Porque percebeu que poderia te perder de vez. E foi esse medo que começou a quebrar as barreiras que ele mesmo construiu. Ele já começou a ensaiar essa reaproximação. Pode estar mais calado, mais pensativo, mais distante das pessoas ao redor. Pode estar fazendo planos em segredo, tentando entender qual seria o melhor momento, o melhor caminho. Mas o arcanjo Samuel me mostra que esse momento está muito mais perto do que você imagina. E quando acontecer, você vai sentir. Vai haver uma mudança no ar, uma intuição forte, como se sua alma dissesse, é agora. Pode ser um encontro inesperado, um telefonema de madrugada, uma mensagem sincera que quebra anos de silêncio. E ali, diante dessa verdade, você terá uma escolha. E por mais difícil que pareça, os anjos querem que você saiba que está preparada. Você passou por muita coisa, chorou, esperou, se curou e agora tem sabedoria suficiente para decidir com o coração limpo. E lembre-se, perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim libertar-se do peso da dor. Talvez ele não consiga explicar tudo com perfeição. Talvez ainda tenha medo. Mas o que importa é que está tentando. E isso por si só já é um milagre. O arcanjo Samuel também me revela que nesse reencontro, uma energia de cura muito poderosa será liberada. Vocês dois vão se olhar com mais maturidade, com mais verdade. O que antes parecia impossível, agora se tornará claro. Porque vocês mudaram, porque a dor os transformou. E nesse momento, você vai sentir que tudo fez sentido. Cada lágrima, cada silêncio, cada oração,
tudo te trouxe até aqui, mas ainda há algo que você precisa saber, algo que ele ainda não disse a ninguém, nem para si mesmo. Uma verdade que pode explicar o maior dos silêncios, e é sobre isso que falaremos no próximo bloco. Querida alma, agora é hora de abrir um espaço ainda mais profundo dentro do seu coração, porque o que vou te revelar não é apenas um segredo dele. É uma ferida que o arcanjo Samuel mostra com muito cuidado. É algo que essa pessoa que te ama em silêncio guarda com tanto medo, que preferiu o silêncio à possibilidade de enfrentar o julgamento, inclusive o seu. Esse segredo não diz respeito apenas a algo que ele fez, mas ao que ele sente por si mesmo. Ele acredita, lá no fundo, que não é digno de ser amado. Por mais que tenha sentimentos reais por você, e ele tem, existe um vazio antigo dentro dele que o faz duvidar do próprio valor. Essa dúvida nasceu muito antes de você entrar em sua vida. Vem de rejeições passadas, de culpas que ele carrega, de erros que nunca conseguiu perdoar em si mesmo. Quando ele olha para você, ele vê alguém que merece o melhor. E por mais contraditório que pareça, é exatamente por te amar tanto que ele se afasta. Porque acredita que você merece alguém inteiro, e ele se sente em pedaços. Ele te observa em silêncio, porque acha que não pode te oferecer o amor que você realmente merece. Mas o que ele não entende, ainda, é que ninguém ama perfeitamente. Que a perfeição não é condição para o amor, e sim a entrega sincera. O que ele esconde, na verdade, é o medo de ser rejeitado quando mostrar sua versão mais vulnerável. Ele tem medo de você enxergar as falhas dele e ir embora, de ver suas fragilidades e virar as costas. E esse medo é tão profundo que ele prefere se esconder atrás de um papel de indiferença, fingir que está bem, fingir que não sente. Mas o arcanjo Samuel me mostra que esse fingimento está ruindo. Ele já não consegue mais sustentar essa máscara. Algo dentro dele grita. E o nome desse grito é você. Você pode estar se perguntando agora, mas se ele sente tudo isso, por que não fala? Por que me deixa nesse vazio sem saber o que está acontecendo? A resposta é dura, mas verdadeira. Ele ainda está aprendendo a sentir sem fugir. Ele está em um processo de transformação. Um processo que, embora lento, é real. E você é parte disso. Esse segredo que ele guarda, essa crença de que não é suficiente, é o maior bloqueio entre vocês. É o que o impede de agir, de confessar, de se entregar. E é também o que mais dói nele. Porque ele gostaria de ser diferente. Ele queria ser forte, seguro, pronto. Mas ainda não é. E isso o faz sentir vergonha, frustração. Ele se cobra o tempo todo. E em silêncio carrega essa dor como se fosse um castigo. O arcanjo Samuel diz que essa dor está prestes a se transformar, porque esse homem será confrontado com algo que o fará repensar tudo. Pode ser uma perda, um momento de fraqueza, um susto, algo que o abalará de tal forma que ele perceberá que não pode mais viver longe da verdade, nem da sua presença. E nesse momento, ele vai lembrar de você como a única pessoa que o enxergou além das aparências, que sentiu sua alma quando todos viam só a superfície. Você foi, e é, a âncora emocional dele, mesmo sem saber. É por isso que ele nunca conseguiu te esquecer, porque com você ele se sentiu visto. E mesmo que isso tenha causado medo, também despertou esperança. Esperança de que talvez ele também mereça ser amado com tudo o que é. E esse pensamento tem crescido dentro dele como uma semente. Aos poucos, ele começa a se permitir imaginar um futuro. Começa a sonhar com uma nova chance. E essa possibilidade o está movendo. Mas ainda assim ele teme te procurar e não encontrar mais espaço em seu coração. Ele tem medo de que você tenha seguido em frente, de que você tenha desistido.
Por isso, cada vez que ele ensaia uma aproximação, algo o trava. Mas essa trava está prestes a romper. O arcanjo Samuel revela que, muito em breve, ele tomará uma atitude. E essa atitude será definitiva. Será o momento em que ele colocará tudo na mesa. Medos, arrependimentos, verdades. Ele não virá mais em silêncio. Virá com palavras sinceras, com lágrimas nos olhos, com o coração exposto. E aí, minha querida, a escolha estará em suas mãos. Você poderá ouvir e acolher se ainda houver amor. Ou poderá agradecer e seguir. Se sentir que não há mais espaço para essa história. Mas de qualquer forma, esse encontro será de cura para os dois. Porque a verdade liberta. E mesmo que ele não saiba, você também precisa dessa verdade. Porque, por muito tempo, carregou dúvidas, dores, inseguranças. E quando tudo for dito, haverá alívio. Um suspiro profundo. Um recomeço. Seja juntos ou separados. No próximo bloco, eu vou te revelar como essa revelação vai acontecer. E o que você precisa fazer para receber essa verdade com sabedoria e paz no coração. O que está vindo é mais poderoso do que você imagina. Querida alma, chegamos ao ponto mais sensível e transformador dessa mensagem. O arcanjo Samuel, com sua energia de amor e revelação, me mostra que o momento da verdade está prestes a acontecer. Tudo o que esteve oculto, todo o silêncio, todo o amor reprimido, toda a dor escondida, agora precisa vir à tona. Não há mais como adiar. E quando isso acontecer, não será de forma sutil, será com força, com intensidade, com alma. Essa pessoa vai te procurar, e não será mais como antes. Não será uma mensagem vaga, um oi tímido, um sinal disfarçado. Será um movimento, claro, direto, carregado de emoção. Porque ele sabe que, se não for agora, talvez perca você para sempre. E esse medo se tornou maior do que qualquer orgulho que o manteve afastado. O arcanjo Samuel me mostra que ele está preparando as palavras. Ele ensaia em pensamento tudo o que gostaria de dizer. Me perdoa por ter sumido. Me perdoa por não ter tido coragem. Eu senti medo. Medo de não ser o suficiente. Medo de te perder. E acabei te afastando. Essas palavras ecoam na alma dele. E quando forem ditas, não virão apenas da boca. Virão do coração. E isso mudará tudo. Você pode até achar que está preparada para esse momento. Mas ele será mais impactante do que imagina. Porque não será apenas uma conversa, será uma confissão, uma entrega total, algo que pode curar feridas antigas, e se você permitir, pode reabrir o caminho de um amor que nunca morreu. Mas, atenção, essa verdade virá com todo o peso do que foi vivido. Haverá dor, haverá lágrimas, mas também haverá libertação, porque você finalmente entenderá tudo. Cada silêncio, cada afastamento, cada dúvida, ele vai te contar sobre os momentos em que chorou escondido, sobre as vezes em que quase te ligou, mas sentiu vergonha. Vai te contar sobre os conselhos que recebeu, sobre os medos que o paralisaram, sobre o amor que nunca conseguiu apagar. E quando isso acontecer, você terá a chance de falar também, de dizer o quanto esperou por isso, ou o quanto sofreu por não ter tido essa verdade antes, ou talvez o quanto amadureceu e já não deseja mais reviver o que passou. E tudo isso será válido. Porque esse reencontro não é apenas sobre retomar um relacionamento, é sobre fechar um ciclo com verdade. Você pode escolher seguir em frente com ele, se sentir que ainda há amor e espaço para um novo começo, ou pode fechar esse capítulo com paz no coração, sabendo que fez o seu melhor e que a verdade foi dita. O que importa agora é que essa revelação precisa acontecer, porque o amor
Quando não se expressa, adoece. E esse homem está doente de saudade, de culpa, de silêncio. Ele precisa falar. E você precisa ouvir. Não para decidir na hora o que fará com isso, mas para se libertar. Para que ambos possam, enfim, respirar com leveza. O arcanjo Samuel diz que essa conversa será protegida por ele, que no momento certo você será guiada a escutar com o coração e responder com sabedoria, e que, aconteça o que acontecer, depois a paz tomará o lugar da dor. Mas há algo que você pode fazer para se preparar. Durante os próximos dias, fale com o seu coração. Pergunte a ele o que ainda sente. Escreva o que ficou guardado. Peça clareza aos céus. E se puder, antes de dormir, diga esta frase: eu estou pronta para receber a verdade com amor e maturidade. Isso abrirá caminhos invisíveis para que essa revelação aconteça da melhor forma. E quando ela vier, e ela virá, você saberá, talvez através de uma mensagem inesperada. Um encontro que parece coincidência, mas não é. Um telefonema, em um momento inusitado. Ou até um sonho que antecipa tudo. Mas quando a verdade for dita, tudo dentro de você reconhecerá: é agora. E nesse instante, o tempo vai parar. Vocês dois estarão frente a frente com tudo aquilo que sempre existiu entre vocês: o amor, a dor, a esperança, o medo. Mas acima de tudo, a chance de fazer diferente. A chance de, enfim, serem sinceros um com o outro. E então, querida alma, será sua vez de decidir. Você poderá escolher acolher esse amor e recomeçar, ou poderá agradecer por tudo e seguir em paz. Ambas as escolhas são caminhos de luz. Porque agora você tem aquilo que mais buscava, a verdade. E lembre-se, ninguém entra em nossas vidas por acaso. Tudo tem um propósito. E se essa história chegou até aqui, é porque precisava de encerramento, seja com um novo começo ou com um adeus consciente. Você é forte, você é luz, e você merece viver um amor inteiro, verdadeiro, presente. Se for com ele, que seja com verdade. Se não for, que a vida te presenteie com algo ainda mais bonito. O importante é, a verdade está chegando. E quando ela chegar, você saberá exatamente o que fazer. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu estou pronta para ouvir a verdade e acolher o que for verdadeiro para mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.